Boa tarde, Pedro. A gente está só aqui começando a. Estou só repassando o pessoal aqui, né, que está comigo na. Deixa eu ver se a Renata entrou. Oi, Rê, boa tarde. Oi, entrei, tudo bom? Joia. Aqui. É... Ele está me escutando? Como é que tá? Falhou um pouquinho, mas eu tô te escutando. Então tá. Não, tranquilo, viu, Rê? Então, eu estou compartilhando a tela aqui só para mostrar para o pessoal, né, as palestras que a gente vai ter hoje. E, Uhum. né, até colocar aqui no chat o link na sequência, né? Só para você saber, Rê, a gente está aqui no auditório, viu? Tá. E aí, para o pessoal também estar aqui, tem um pessoal aqui com a gente para escutar também. Uhum. E aí, o que acontece, né? Então, a Rê, né? Eu estava falando com o pessoal aqui. Então, 3 da tarde, a Rê vai começar aqui com a gente, né? Você pode me corrigir, viu, Rê? Data Science, aí, a partir da experiência que você teve, né? Na Bosch, aí na Grubhub. Na sequência, 5 da tarde, o Vicente, que trabalha na Câmara dos Deputados, vai falar com a gente, né, do projeto de logística sustentável lá da Câmara e também dessa questão de sustentabilidade em órgãos públicos, que muitas coisas que eles fazem lá depois eles replicam. E, por último, o Eduardo Brum vai falar sobre o mercado financeiro, né, dando algumas noções de funcionamento, mercado de trabalho e tal, viu, Rê? E aí, aí se você quiser começar a compartilhar a sua tela, viu, Rê? Você fica. Deixa eu abrir aqui meu Tá. vídeo. Vou ficar com câmera? Você tá me vendo ou não? Eu tô sim, tô te vendo, viu? Eu não estou me vendo. Mas tudo bem, deixa eu ver. Eu posso começar a compartilhar já, se você quiser. Pode começar. E não liga, eu tô com o microfone por causa do auditório, viu? Ah, tá bom. Sem problemas. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui. Deixa eu vir aqui. Pronto, você tá conseguindo ver minha tela? Tô sim, tá ótimo, viu, Rê? Que bom te ver, Elisa. Também, viu, Rê? Não, já tá aqui. Uns pedaços em português, uns pedaços em inglês, mas tá tudo certo. Maravilha, viu? Você vai passar algum videozinho, se você quiser testar áudio, alguma coisa? Não vou passar vídeo. Eu até tinha um outro, mas eu vou mandar o link para se alguém tiver interesse. Só figuras e texto mesmo. Ah, não, tá excelente então, viu? Rê? Vou te chamar de Rê, viu, gente? Não importa a informalidade. Esses falsos, né, formalismos, não consigo não, viu, Rê? A Também gente, não. mas eu tinha pedido para Rê entrar um pouco antes, viu, gente? Só para a gente checar se estava tudo certinho, viu? O áudio dela, o meu, para a gente poder aproveitar ao máximo, né, o tempo de hoje. E aí, ó, Rê, vamos só esperar uns 5 minutinhos, né? Tranquilo. Mas aí na sequência a Tranquilo. gente já começa, que aí assim, né, até para dar uma previsão para todo mundo, assim, como que a gente vai organizar, até por ser um modelo híbrido, né? Aí demanda uma organização maior. Mas aí a reapresenta com calma, né? E aí depois a gente abre um espaço assim para perguntas e tal. E Tá aí ótimo. a gente está previsto terminar, né? Tipo assim, umas 4h45, mas dá para estender assim, no mais tardar até umas 5, que na sequência aí o Vicente, a Tá, gente realmente tem que tá começar, bom. viu? Mas, Uhum. mas é isso então, vamos só aguardar 5 minutinhos então, tá bom, Rê? Vamos esperar um pouquinho. Tranquilo, dá um tempo, pessoal, chegar. Como que é o auditório aí? O pessoal já tá aí ou não? Tá chegando, assim, é porque varia, né? Tem o pessoal tem aula e vai Entendi. é meio dinâmica. Para Eu, quem tá aí, oi, pessoal. Prazer conhecer todo mundo. Não estou vendo vocês, mas muito prazer. pois tem que vir ao vivo, viu, Rê? Nossa, eu vou. A gente vai, a gente vai. Aproveita, vem na região dos lagos. Nossa, que delícia. Não? Ia ser bom, hein? Justamente, próximo. Aí eu arranjo palestra até para o Nando também. Ele adora. Ele tá em Michigan hoje, dando uma apresentação. Ah, em Ann Arbor? É, Ah, que legal, Rê. é. Eu já peço desculpa para todo mundo que tive uma viagem que atrasou ontem, cheguei em casa 4 da manhã, então minha voz não estará tão boa hoje. Mas se tudo der certo, todo mundo vai entender. Não, tá ótimo, viu, Rê? Né, assim, a Rê mesmo, pobrezinha, nem sabia se ia conseguir estar aqui hoje, porque
voo dela foi cancelado acho que 1000 vezes ontem. Aí, Umas 4 vezes, eu acho. e aí, no final, mas deu certo, né, Rê? Chegou Deu 4 certo, horas deu da manhã certo. em casa. Ai, não, mas 4 da tá manhã em casa, mas pelo menos estamos aqui. ótimo, viu? O Thiago aí que tá na câmera ligada, ele é professor também, viu, Rê? Aqui da Oi, produção. Thiago, prazer. Olá, Renata, tudo bem Tudo com você? bom? Que legal ter você com a gente hoje, viu? Que bom. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Estávamos ansiosos para a data de hoje, na verdade, viu, Renata? Ai, meu Deus, agora eu estou com medo. Somos os curiosos de data science. Nada como falar com uma especialista. Nossa senhora, aí já não sei. Ai, meu Deus, acho que eu vou decepcionar. Tomara que dê tudo certo. Não. Sinta-se em casa, viu? Tá. Eu estou muito feliz pelo convite, estou muito animada, adoro fazer esse tipo de apresentação, discussão, então fiquem à vontade para entrar em contato. Se eu colocar umas palavras em inglês no meio, é só porque essa semana fiquei a semana inteira trabalhando falando inglês, então você põe, mas No não, por problem. favor, não achem ruim. Go for it. Que legal, muito legal. É um tema, na verdade, que os engenheiros de produção, no geral, eles têm sido convidados, né, a tomar dessa cachaça com uma certa profundidade, sabe? Então, muitos alunos estão indo para Data Science, trabalhando com Data Science, né? Outros estão se qualificando, tentando fazer as certificações, buscando ferramentas que não tiveram na faculdade, e outros não sabem muito bem o caminho, né? Se foca em estatística, se foca em matemática, se foca em programação. Então, acho que essa sua mesa é muito esperada por nós. Que bom. Eu vou discutir um pouquinho, assim, algumas carreiras que tem, algumas ferramentas que o pessoal usa em diferentes carreiras, então, tomara que ajude a esclarecer um pouco esses pontos. Mas é meio nebuloso mesmo, é muito diversificado, então, acho que esse título envolve muita coisa, acho que não é uma definição muito fixa. Que legal, que legal. Pois é, pois é. Eu sou enviesada, mas eu adoro. Acho super divertido. Vamos dar mais 2 minutinhos. Boa tarde, pessoal. Ricardo aqui falando. Boa Boa tarde, tarde, Ricardo. Seja Ricardo. bem-vindo. Participei, Thiago, da última turma de gestão de negócios aí, e vi o convite lá, eu interessei em participar. Estou trabalhando em paralelo aqui, mas como estou de home office, estou com um olho em cada tela aqui, vou tentar absorver o máximo possível aí. Obrigado pela disponibilidade do pessoal para aprender mais alguma coisa aqui. Que legal, Ricardo. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Prazer, Ricardo. Elisa, você está falando com a gente ou você está falando sozinho? Estou vendo você mexendo. Ah, Renata, é porque a gente está em 2 espaços, viu? Tem um Tá. auditório enorme lá te prestigiando e tem Ai, meu algumas Deus. pessoas aqui na salinha virtual também te prestigiando. Ai, meu Deus. E a Elisa está lá em loco no auditório, mediando os comentários, questões, as pessoas que Nossa. chegam. É tipo cinegrafista, viu, Rê? Do nada, o Thiago fala, agora é com você, Elisa. Eu falo, oi, gente, boa tarde, estamos aqui no auditório da universidade. Tô brincando, viu? Mas é só para você saber que na hora de perguntas, na parte final, né, eu vou até pedir para os participantes levantarem a mão, e aí o pessoal, Tá. se quiser se for fazer pergunta, eu vou pedir para chamar aqui também, justamente para a gente ir organizando, viu, Rê? Tá bom, Tá tranquilo. ótimo. Não, mas, bom, vamos começar então, gente, que a próxima palestra começar às 5, que eu acho que o Vicente tem um compromisso 6h30. Então, é para a gente poder atrapalhar, aproveitar ao máximo esse tempo dela com a gente. Então, vou fechar aqui minha câmera, para poder ver você, e aí fica à vontade, tá? Obrigada, Elisa, obrigada. Vamos começar, então. Bom, pessoal, primeiro, muito obrigada por todo mundo que está aí. Estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. Eu adoro esse tipo de discussão, então fiquem à vontade para fazer perguntas, entrar em contato. Normalmente eu adoro que o pessoal interrompa em meio da minha apresentação com perguntas, mas agora acho que talvez, pela logística, é melhor a gente deixar para o final mesmo. Então, no final, a gente deixa o tempo para perguntas. Obrigada, Elisa, obrigada, faculdade, pelo convite, fiquei muito feliz. Bom, eu vou falar hoje sobre Data Science,
vou falar um pouquinho sobre a carreira e discutir um projeto específico em Data Science. Eu trabalho na área de tecnologia já faz mais de 10 anos e trabalho como Data Science agora nos Estados Unidos. Então, eu moro nos Estados Unidos, em Princeton, Nova Jersey, culpa do meu marido, que veio para cá fazer doutorado, pós-doutorado, e eu trabalho agora numa startup aqui nos Estados Unidos. Mas, sim, só para contextualizar, né, o marido da Renata é meu primo. A inteligência aí rola na família, porque meu marido também é muito inteligente, que nem a Elisa. Exatamente. Então, eu vou contar um pouquinho mais para vocês a minha trajetória, para vocês saberem um pouquinho mais sobre o meu background. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mim, vou só falar minha carreira, minha trajetória, mais para vocês entenderem assim, o que é possível e ver caminhos que acontecem, né? Só para ter um exemplo, também para a gente se conhecer melhor. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a carreira de Data Science, eu vou discutir alguns papéis que dá para você ter dentro disso, e algumas skills, ferramentas que você pode usar. Vou discutir um projeto específico, então tem um projeto que é um dos meus favoritos, que eu vou explicar para vocês, e no final a gente deixa tempo para perguntas. Tá? Bom, eu comecei minha carreira técnica como bacharel em ciência da computação na Unicamp, então eu entrei em ciência da computação em 2006, e lá eu já comecei a estudar um pouco mais de machine learning e teoria da computação, algoritmos, né? Então, na Unicamp eles têm uns certificados, se você fizer umas matérias extras, assim, alguma coisa, você pode tirar certificado dessas coisas extras. Então, eu tentei me especializar já em algoritmos de machine learning, né, na parte, desde a graduação, desde a graduação. A Unicamp em Campinas, não sei se eu falei, se vocês conhecem, mas em Campinas, São Paulo. Em 2010, eu tive a minha primeira experiência, assim, bem próxima com machine learning, foi no intercâmbio de pesquisa na França. Então, eu fiquei um ano numa faculdade em Paris, e lá a gente desenvolveu um sistema de recomendações distribuídos que era para o governo da França, né? Pela faculdade, mas para o governo da França. Foi um projeto super legal, eu adorei, foi uma experiência muito, muito interessante, aprendi pra caramba, e esse estágio de pesquisa rendeu 2 artigos publicados. Então, foi muito legal, assim, foi uma coisa sensacional na minha vida. Bom, eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar como engenheira de software na IBM, né? Eu trabalhava com título de engenheira de software, mas o trabalho que eu fazia tinha muito a ver com data science já. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas algumas ferramentas muito usadas em data science, como Hadoop, Hive, o Spark, são ferramentas de Big Data, né, para você lidar com grandes volumes de dados. Eu estava trabalhando, desenvolvendo essas ferramentas dentro da IBM. Então, foi um trabalho bem técnico, bem voltado à computação, mas já usando bastante ferramentas de data science. Em 2012, eu participei de um programa pela IBM, eu fui selecionada para escrever um livro técnico a respeito dessas ferramentas de Big Data. Então, a IBM tem esse programa que você vai ficar 1 ou 2 meses aqui nos Estados Unidos, escrevendo um livro técnico, junto com outras pessoas, e eu fui selecionada para fazer isso e foi sensacional também. Eu estou colocando as minhas coisas favoritas da carreira aqui, mas essa daí também foi uma das sensacionais. Separar 2 meses do seu trabalho normal para escrever um livro técnico foi super divertido. Então, isso daí foi outra coisa que eu fiz. Em 2013, eu larguei o emprego da IBM para fazer mestrado em ciência da computação na Unicamp de novo. Eu fiz mestrado em teoria da computação, então algoritmos aproximados. Para quem conhece,
Sabe o problema do Facility Location, que você tem que alocar recursos, assim, você tem armazéns, você tem clientes, você tem que alocar, otimizar a distância e o custo de ligar clientes a esses armazéns, essas facilidades. Então, em algoritmos aproximados, você dá soluções polinomiais que não são ótimas para esse tipo de problema. Foi isso que eu fiz no mestrado. Para mim, o mestrado foi uma experiência muito legal também. Para a carreira de Data Science, não é necessário, mas ajuda a ter mestrado e doutorado. Tem algumas posições que eles pedem mestrado e doutorado. Então, na época que eu saí da IBM, teve algumas pessoas que falaram, você vai deixar um emprego para fazer mestrado, não sei o quê. Mas foi a melhor coisa, porque tem alguns tipos de emprego que você só consegue se você tiver ainda mais graduação, assim, mais estudo. Depois disso, eu entrei como Data Science na Bosch, e eu trabalhei num projeto que eu vou discutir com vocês depois. Esse projeto foi super legal, rendeu 3 patentes, artigo. Nossa, é super divertido. Eu vou mostrar para vocês, espero que vocês gostem também. E eu trabalhava na Bosch de Campinas ainda. Aí, em 2016, eu comecei como Data Scientist aqui nos Estados Unidos. Então, meu marido veio fazer doutorado aqui, e eu tive a sorte de conseguir um emprego aqui, trabalhar de Chicago. Então, ele fazia doutorado e eu trabalhava como Senior Data Scientist. Nessa experiência de Senior Data Scientist, eu era uma espécie de consultora interna da empresa. Então, o que a gente fazia no nosso time era ir para vários times dentro da Bosch, ver qual era a necessidade deles de Data Science, de Machine Learning, e fazer projetos curtos para eles que resolvesse o problema que eles tinham. Então, por exemplo, uma linha de produção queria tentar prever quando a linha de produção ia quebrar. Então, a gente coletava vários tipos de sinais daquela linha de produção, ruídos, tempo, várias coisas assim. Você analisa esses dados, faz um modelo e tenta prever quando a linha vai quebrar. Então, foram vários projetos de 2, 3 meses ao longo de 2 anos. Nossa, esse daí também foi muito legal. Então, em 2017, eu participei de uma competição de programação. Para quem conhece, o Google tem uma competição que tem todo ano, que chama Code Jam, né? E eles... você tem 2 horas e meia para resolver uma série de problemas, e resolver mais rápido ganha. E aí eu participei da competição para mulheres, tem um específico para pessoas que se identificam como mulher, e eu fui uma das 100 primeiras colocadas. Foi uma das 100 primeiras colocadas, e com isso eles pagaram para 100 primeiras colocadas uma viagem para a Califórnia para conhecer a sede deles, fazer cursos e ficar uma semana lá com eles, tendo reuniões, conferências, conhecer a sede. Então, foi super legal. Foi muito divertido, eu amei também. Foi uma sorte muito grande isso daí. Em 2018, eu saí da Bosch e comecei a trabalhar no Grubhub, que é a empresa que eu trabalho atualmente. Então, o Grubhub é um aplicativo de entrega de comida, tipo o iFood do Brasil, ou o Uber Eats do Brasil. E ele é um dos maiores aplicativos de entrega de comida aqui dos Estados Unidos. É uma startup ainda, uma empresa pequena, mas tem muita aplicação de Data Science dentro dele. Em 2020, eu saí do Grubhub e fui trabalhar no Google. Eu fiquei lá menos de um ano, 11, 12, nem 12 meses. Eu trabalhava dentro de finança. Então, os projetos que a gente fazia tinham a ver com prever quanto cada departamento vai gastar no futuro. Então, por exemplo, YouTube tem os gastos, né, com funcionário, equipamento, o que seja. Eles querem você usando dados do passado, prever quais vão ser os gastos que você vai ter no próximo ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, esse daí foi projetos de
time series, né? Como chama? Bom, time series. Também muito divertido dentro de finanças. Foi muito bacana, mas em 2021 eu voltei para o Grub Hub, a empresa que eu estava anteriormente, porque gostava muito do meu time, bastante gente saiu, então eles me fizeram uma proposta boa, bateu. Então bateu de eu voltar, eu voltei, e agora eu sou a lead data scientist num time com 12 pessoas, estou tocando 4 projetos agora no momento, e eu vou falar um pouquinho mais para vocês também de algumas coisas que eu faço lá dentro, mas não vou entrar em muito detalhe, vou explorar mais o projeto da Bosch mesmo. E em 2022, esse ano, eu fui eleita para ser embaixadora do Women Tech Maker, que é uma organização do Google também, que seleciona mulheres que são ou destaque na área técnica, ou que tem bastante trabalho de mentoria, de trabalho para aumentar a representatividade das mulheres na área de tecnologia, basicamente. Eu faço bastante isso, tento bastante reuniões, faço mentorias e tal, então eu fui uma das selecionadas. Para mim isso foi um orgulho muito grande, porque eu ia nessas conferências, eu conhecia essas mulheres que são embaixadoras e achava elas sensacionais, então ter sido escolhido foi, não? E só falando, você está me escutando, Rê? Tô escutando. Que a Renata, né, você faz uns projetos, né, de ensinar inglês, né, eu sei umas mulheres do Nordeste, né, que trabalham com... Exatamente, aliás, se alguém quiser entrar, eu faço um trabalho de treinar inglês para pessoas do Brasil, não precisa ser só mulher, pode ser quem quiser, mas para praticar inglês, então a gente se reúne uma vez por mês para conversar em inglês. Eu faço mentorização com algumas meninas também, ajudo a fazer currículo, ajudo a preparar para entrevista. O que precisar, estamos aí. Várias pessoas levantaram aqui a mão, viu, Rê? Nossa, pode mandar, adoro. Pode mandar, que eu adoro. Agora eu estou mentorizando 5 pessoas e pode mandar mais, que eu gosto. Então, ajuda a fazer currículo, treinar para entrevistas, preparar, saber o que aplicar, porque eu sei que é complicado, então, estamos aí. Então, é isso, assim, né? Tô só falando das coisas boas. Tem muita coisa ruim mesmo também, mas não vou botar aqui, né? Não vamos discutir isso hoje. Hoje eu vou só falar as coisas boas. Mas essa foi minha trajetória. Claro que não precisa ser nada disso, não precisa fazer computação para fazer data science, eu vou explicar, vou discutir mais para frente que data science é uma área muito democrática, que você pode vir de biologia, você pode vir de letras, mas o meu percurso foi mais técnico, né? Foi mais voltado à computação. A gente pode falar depois de outras pessoas que vêm de outro background, como que é o percurso deles. Tá joia? Então, essa sou eu. Agora já vou... não, aqui é do Grub Hub. Então, essa é a empresa que eu trabalho, é um aplicativo de entrega de comida. E lá a gente faz muitos modelos, tudo que tem a ver com melhorar a experiência do usuário na plataforma. Então, um dos modelos que eu estou trabalhando agora, a gente chama de churn model, que é prever quando os usuários vão sair da plataforma, ou seja, eles vão parar de fazer pedidos. Então, você pode imaginar que tem um usuário que faz pedido 3 vezes por semana. De repente, ele diminui e começa a fazer 2 vezes por semana, uma vez por mês, até que ele sai da sua plataforma, né? Então, normalmente, assim, o decaimento é um pouco devagar, ninguém sai. Dificilmente a pessoa sai de pedir muito para não pedir nada, né? Então, a ideia é que você quer prever quando isso vai acontecer, tentar criar modelos que vão prever quando o usuário vai sair da plataforma, para você conseguir fazer alguma ação preemptiva e evitar que isso aconteça. Então, por exemplo, você vê que está diminuindo a frequência, você manda um cupom de desconto. Ou se você tenta mandar um restaurante diferente, para uma recomendação de restaurante diferente. Então, várias coisas nesse sentido. Então, esse daí é o churn model que eu trabalho. Entendi. Então, a ideia é ter vários aplicativos, né? E aí, se quando deixar de um, receber desconto e voltar a usar. Exatamente, eu ia falar tipo isso, o negócio é você fazer difícil aí, trocando, que eles têm que dar o desconto. E, aliás, vendo como funciona do meu lado,
a maioria das vezes que a gente manda desconto é para testar alguma coisa, entendeu? Nada de graça na vida. Então, se você está recebendo desconto, provavelmente você está sendo parte de algum A/B test, de algum tratamento. Então, você dá R$10 para um usuário, dá 15 para outro. Vê com qual você consegue ter mais lucro a longo prazo, né? Então, quase tudo que a gente recebe por e-mail, assim, das empresas, tem teste por trás, entendeu? Então, várias coisas, assim, que a gente quer, a gente está sendo explorado, não sabe? Basicamente. Mas, só um pausinha para beber água. Mas esse negócio do desconto é interessante, porque se você pensar, né? Quando você dá dinheiro para os usuários, a empresa está perdendo dinheiro, né? Então, você tem que ter um modelo específico, porque você não quer dar desconto para uma pessoa. Por apenas R$ 95,99 por mês. Assine já. Acho que tem alguém que não está no mudo. Estou vendo que tem alguém que não está no mudo. Acho que pronto, voltou. Agora passou. Então, quando você dá desconto, você perde dinheiro, né? Ixi, acho que ainda tem alguém que não está no mudo. Mas então, quando você dá desconto, você perde um pouco de dinheiro. Você não quer dar desconto para um usuário que só vai usar aquele desconto e nunca mais vai voltar para sua plataforma. Então, você quer dar desconto para o usuário que vai incentivar ele a pedir mais. Você quer receber aquele dinheiro de volta. Também, se você é um usuário que vai fazer pedido de qualquer jeito, você faz um pedido todo dia, eu não preciso te dar desconto, porque você já tá ativo na minha plataforma. Então, é sacanagem isso, mas se o usuário é muito bom, a gente também não dá desconto, porque ele não precisa daquilo, você não precisa daquilo. Então, é basicamente outro problema de otimização, né? Para quem conhece, a gente desenvolveu isso com Multi-Arm Banded Models, que é um tipo de reinforcement learning, né? Se você não conhece, ignore. Mas se você conhece, só para saber. Foi isso que a gente usou para fazer esse modelo de descontos. Você quer dar dinheiro, mas ainda otimizar seu lucro a longo prazo. Tá? Então, isso atualmente, os projetos que eu estou trabalhando atualmente. Eu vou entrar mais em detalhe com vocês daqui a pouco, num projeto que eu fiz no passado, na Bosch. Então, tá. Bom, agora vamos começar a discutir um pouquinho da carreira de Data Science. Primeiro, a gente pode discutir por que Data Science, né? E aquilo que eu estava falando sobre a carreira de Data Science é bem acolhedora. No meu time, tem gente que veio da área de biologia, tem uma pessoa que veio de literatura, que era PhD em literatura e virou Data Scientist, tem gente que é de estatística, tem muitos engenheiros, o meu background é de computação, mas não necessariamente você precisa ter uma coisa específica. Então, dá para você vir de uma área diferente, aprender um pouquinho o que você não sabe e começar a trabalhar relativamente rápido. Comparado com outras carreiras técnicas, eu acredito que você consegue pegar o background mais rápido. Você consegue entrar. Data Science pode ser muito profundo também. Tem muitos algoritmos de machine learning que são super complexos, que é super difícil de entender. Mas para fazer essa entrada na carreira, eu acredito que ela é mais acolhedora do que outras áreas. Que, por exemplo, para você ser um desenvolvedor de software, de back-end, por exemplo, você vai precisar saber um monte de pacote, Java muito bem, várias outras, orientação, programação orientada aos objetos. Em Data Science, se você souber SQL, né, SQL, um pouquinho de estatística, um pouquinho de programação, você já consegue ter uma primeira entrada, assim. Depende da empresa, né? As empresas estão ficando cada vez mais exigentes, mas, assim, dá para você fazer muita descoberta, muitos modelos bons, com pouca coisa, sinceramente. Óbvio que se você souber mais, é melhor, sempre. Mas eu vejo gente tendo sucesso com relativamente pouco conhecimento na área. Né? Além disso,
Data Science tem aplicações muito legais. Eu, particularmente, adoro poder trocar de áreas, tanto assim. Então, por exemplo, quando eu estava no Google, eu trabalhei em finança. Agora, eu estou trabalhando muito com marketing. No passado, vocês vão ver na Bosch, meu projeto foi em pecuária. Teve muita coisa de indústria 4.0, otimização de processos industriais. Então, é muito divertido você ficar passando assim, de projetos, você aprende muita coisa diferente, conhece muita gente, é bem legal isso. E, além disso, sem contar das aplicações nas áreas biológicas, né? Tem muita aplicação muito bonita que é, por exemplo, tentar melhorar, tentar descobrir novos remédios, novos tratamentos para doenças, detecção de câncer, mas no início do câncer, né? Então, tem aplicações na área de biológicas que são sensacionais. Né? Tomando uma aguinha aqui, tô falando rápido. Vagas de trabalho também tem muitas. Do que eu vejo, eu estou mais agora dentro do mercado aqui dos Estados Unidos, né? Mas eu vejo no Brasil também tem muita vaga de trabalho. Aqui, é muita vaga, é muita vaga. Você até cansa, assim, tem hora que eu até desativo meu LinkedIn, porque você fala, não aguento mais, pô. Então, eles precisam muito de gente aqui, tem todas as empresas, tem time, tem de tudo quanto é jeito, vaga, de tudo quanto é descrição. Então, o mercado é bom, o mercado é bem bom. Por último, salário é bom. Não acho que isso é o principal, né? Cada um com seu cada qual, mas eu não acho que isso é o principal. Mas também não atrapalha, né? Também não vai negar, né? E no Brasil ainda, não sei se tá como tá aqui, eu acho que ainda não tá no nível que tá aqui, mas aqui, nossa, o pessoal consegue ter cargo de diretor, vice-presidente, trabalhando como data scientist, assim, uma pessoa mais avançada, assim, na carreira. Os salários são bons, são bem competitivos. Se vocês quiserem discutir depois, pode perguntar. Informações que eu conto tudo. E agora, aquilo que a gente estava discutindo, né? O que é data science? É um termo muito genérico, não tem uma definição muito formal. Eu vejo que indústrias diferentes e, com certeza, empresas diferentes, elas têm definições diferentes do que é data science e o que um data science vai fazer. Né? É bem nebuloso, assim, essa definição de data science. Engloba muita coisa, eu acho. Em geral, o que eu vejo é o pessoal definindo em termos de uma área mais de computação, de programação. Então, saber alguma linguagem de programação, Python, R, MATLAB. Em geral, saber matemática e algoritmos. E aqui eu falaria especificamente estatística e machine learning, né? Então, saber estatística, teste de hipótese, entender distribuição normal, teorema do limite central, fazer testes de várias maneiras, entender os dados. Algoritmos, uso de machine learning conhecidos, então, decision trees, os classificadores, SVM e outras coisas, e redes neurais, deep learning, essas coisas. Em geral, você não precisa entender como os algoritmos funcionam, mas você precisa entender como usar os algoritmos. Então, você precisa entender que o SVM é um algoritmo de classificação, que você vai otimizar de algum jeito. Então, você não precisa saber o que tem por baixo. Se você quiser, melhor, porque você vai entender melhor ainda, mas saber mais ou menos um pouquinho como eles funcionam, que resultados vão dar, como se otimiza, qual que é melhor para cada problema. Infelizmente, não tem um silver bullet que vai resolver tudo. Problemas diferentes requerem algoritmos diferentes. Né? E, em terceiro lugar, o pessoal menciona muito ter conhecimento da área. Né? Então, por exemplo, meu colega que é de biologia, que trabalha no meu time, né? Ele não está trabalhando com biologia agora, mas se ele quisesse entrar para a área de data science em biologia, isso seria provavelmente fenomenal para ele, porque a ideia é que você não vai só rodar algoritmos que a gente chama black box e não saber o que tem lá embaixo. É importante você tentar entender as features, tentar entender os dados, tentar entender que resultado que o cliente espera, tentar entender o cliente, a pessoa que vai receber aquele modelo. Então,
conhecendo a área, é muito melhor. É importante conhecer a área. Você não precisa ter o background na mesma área que você vai trabalhar, mas ajuda. Em geral, quando eu trabalho com os departamentos, eu nunca tenho conhecimento de nada. Eu só chego na área de finanças e começo a tentar entender os dados e ver, e você analisa, faz o EDA, né, Exploratory Data Analysis, conversa bastante com os clientes e vai tentando pegar o domínio da área desse jeito. Então, em geral, é assim que o pessoal define Data Science, mais ou menos. Mas a gente vai ver daqui a pouco, eu vou listar agora 3 papéis diferentes que o pessoal faz em Data Science, e vocês vão ver que esses papéis mudam de empresa para empresa. Então, o que eu estou definindo aqui como Data Science, em outras empresas, é o que o pessoal chama de Data Analyst, ou de Machine Learning Engineer em outras. Então, vou mostrar um pouquinho os papéis e a gente discute. Bom, primeiro, uma das principais carreiras em Data Science é Data Analyst. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre Data Analyst, mas a ideia é que a pessoa que trabalha como Data Analyst vai fazer realmente uma análise de dados, usando SQL, Excel, muitos gráficos, então dashboards que nem o Tableau, aquelas ferramentas, né, de fazer gráficos interativos que você pode clicar e atualizar os gráficos conectados direto com uma base de dados. Então, o Data Analyst normalmente recebe algum pedido, por exemplo. Eu quero saber se os pedidos que a gente recebe diariamente em Nova York são maiores em volume do que os pedidos que a gente recebe em Chicago. Então, o Data Analyst pode resolver essas questões. A gente tem o Data Scientist, que pode fazer um pouco isso do que o Data Analyst faz também, mas a diferença é que, em geral, o Data Science vai fazer um pouco mais de Machine Learning e algoritmos do que o Data Analyst. Então, o analista ele vai comparar dados, olhar, fazer teste de hipótese estatístico, chegar a algumas conclusões, apresentar relatórios. O Data Science pode fazer isso também, talvez seja um pouco mais leve em SQL, e aí tem uma parte mais de Python, usando os notebooks, né, o Jupyter Notebook, e tem mais a parte de algoritmos e Machine Learning. Em terceiro, eu estou mencionando aqui o Data Engineer, que algumas pessoas chamam de Machine Learning Engineer, alguns chamam de Software Engineer. A ideia é que o Data Engineer ele vai tomar conta do pipeline, do fluxo, do ciclo de dados. Então, assim, por exemplo, a gente precisa botar um modelo em produção. Então, você criou seu modelo lá para prever quando que os usuários vão sair da plataforma, você precisa rodar esse modelo todo dia. Frequentemente, é o Data Engineer que faz isso. Então, ele pega esse modelo que o Data Science fez, que está no notebookzinho dele, rodando só com dados de treinamento, dados de teste, e ele coloca em produção para prever todo dia para outros usuários se o usuário vai sair ou não da plataforma. Às vezes, essa coleta de dados que você pega, assim, de dados, o dado lá na base de dados, que você mexe com ele e faz features para entrar em modelos, pode ser o Data Engineer que faz também. Então, ele pode fazer bastante EDA e exploração de dados. Para quem não pegou minha referência aqui, primeiro é velocidade máxima, segundo John Wick, terceiro Constantine. E, tcharam, às vezes você tem também o que eles chamam de Full Stack Data Scientist, que é alguém que faz tudo, do começo ao final. Pega os dados, analisa, faz teste de force, manda report para os clientes, faz modelo de machine learning, tal, põe em produção e entrega tudo. Então, ele faz um pipeline inteiro. Acontece bastante de ter, eu já trabalhei um pouco mais fazendo quase tudo, mas a tendência agora está sendo dividir um pouco mais os papéis. Então, a tendência agora está sendo você ter um papel mais bem definido para cada coisa. Acontece de as empresas quererem você fazendo tudo, análise, feature, modelo, põe em produção, mas a tendência está sendo dividir. Por quê? Porque são skills um pouco diferentes. Então, você pensar,
Você botar o modelo em produção, você precisa colocar alertas se o modelo falha, você precisa lidar com dados novos, você precisa... uma série de coisas que você precisa pensar em escalabilidade. Então, se você tem muitos dados, aquilo lá vai escalar, vai conseguir rodar para tantos usuários que você tem. Então, esse tipo de skill é diferente da skill que você tem de fazer um teste de hipótese usando dados, né? Usando duas features, você quer ver se elas são de uma mesma distribuição ou não. Então, é um pouco diferente. E hoje você é qual Keanu Reeves? Então, eu sou o John Wick misturado com o Neo. Então, mas eu acho que agora recentemente eu tô mais como o John Wick aqui no meio. Por isso que eu botei o John Wick no Data Science. Sou eu, e é o que eu mais gosto. Ele tá mais interessante, mais maduro. Isso, exatamente. Eu pensei, falei, poxa, geração nova aí, acho que eles não vão entender minhas analogias aqui com o Neo, não é do tempo deles, mas eu não consegui resistir. Então, é isso. Eu estou mostrando aqui 2 inscrições, depois vou compartilhar o link com vocês para mostrar. Isso aqui são 2 empresas, da esquerda é o Facebook, da direita uma empresa de consultoria aqui dos Estados Unidos. As 2 vagas são de Data Scientist, pedindo um número parecido de experiência, mas se você for ver o que elas fazem, é completamente diferente. Então, a da esquerda, ela faz mais a parte de análise de dados e exploração, e a da direita trabalha um pouco mais com machine learning. Então, o que eu falaria para vocês, para saber, tem que olhar bem direitinho a descrição da vaga, assim, não dá para ir só pelo nome, sabe? Não dá para você só falar, vou ser analista, ou vou ser data science, porque a definição muda muito de empresa para empresa. Então, dê com carinho a descrição da vaga, conversa bastante com seu potencial empregador para entender melhor o que você vai fazer. É difícil falar só pelo título. Tem que dar uma corrida, porque eu ainda preciso falar do projeto, então vou dar uma acelerada aqui, pessoal. Data Analyst, como eu falei, mais análise de dados, Tableau, Excel, dashboard, muitos gráficos, estatística. O Data Science, em geral, também pode ser chamado de Machine Learning Engineer às vezes, em geral, parecido com Data Analyst, talvez um pouquinho menos de SQL e um pouquinho mais de Python. E um pouquinho mais de Machine Learning também. O Data Engineer, análise de dados, extraindo as features, criando esse pipeline de execução. Pode ser Python, pode ser Java, pode ser SQL também, mas às vezes pode envolver Machine Learning quando eles colocam esses modelos em produção de Machine Learning. Depois fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Só vou dar uma corrida aqui, senão não vou chegar no projeto legal. Bom, agora eu vou começar, vou discutir o projeto de Data Science com vocês. Só antes de começar, isso aqui, em geral, é o processo que a gente usa para desenvolver projetos de Data Science, né? Então, esse CRISP é Cross Industry Process, alguma coisa assim, que é um guia de como desenvolver os projetos, né? Então, diferentemente de outras áreas de engenharia, que você pode fazer aquele modelo waterfall, né? Que é o modelo sequencial, que você pega o requerimento, desenvolve e testa, por exemplo, né? Se você está fazendo uma ponte, por exemplo, né? Se você está fazendo uma ponte, não dá para você fazer uma coisa iterativa, você vai fazer uma coisa sequencial, provavelmente. Mas em Data Science é extremamente interativo, extremamente redondo. Eu gosto dessa figura porque tem flecha para todo lado. E eu acho que é exatamente assim que Data Science pelo menos na minha experiência. Então, o ciclo é você tentar entender o negócio, né? Então, tem o Business Understanding, entender os dados, sempre com uma conversando bastante com o dono do negócio. Você prepara os dados, limpa os dados, cria suas features, transforma os dados, às vezes, se o dado não tem distribuição normal, você faz ele virar uma distribuição normal, todo tipo de preparação. Vai para a modelagem, então aí são os algoritmos, machine learning. Você avalia, e aí você vê, não, o modelo não tá bom, deixa eu voltar. Ou então, nossa, o modelo tá péssimo, deixa eu tentar entender de novo o negócio, sabe? Pode ser só uma coisa pequena, de tunar seu modelo melhor, de tirar uma feature ou outra, ou pode ser que você não entendeu o problema direito, ou você precisa de mais dados.
Então, ele é bem interativo, assim, são vários ciclos, assim, são vários ciclos para você terminar um projeto, em geral. Pronto, agora cheguei no projeto principal que eu queria discutir com vocês. Esse projeto eu fiz na Bosch em 2015, 2016, quando eu estava em Campinas. É um projeto super legal, que é uma plataforma de pesagem de gado, boi, vaca. Essa plataforma, ela vai coletar o peso dos animais automaticamente, quando eles passando pela plataforma, sem intervenção humana. Eu vou explicar com detalhes essa plataforma, mas só para entender o porquê que a gente precisa disso, para quem não sabe, eu não tinha noção disso antes, o processo de pesagem de gado, esse gado de corte, né? Não vaca leiteira, mas o processo de gado de corte, o processo de pesagem deles é bem cansativo para o animal e muito custoso para o fazendeiro. Então, os animais ficam assim no pasto, lá, numas baias, longe assim do lugar principal da fazenda, às vezes. E quando eles vão ser pesados, uma vez a cada 3 meses, ou 6 meses, ou 1 mês, dependendo da fazenda, um fazendeiro toca todos os gados para o curral, para o lugar de pesagem. Esse gado todo vai fazer uma filinha, um por um, eles passam numa casinha assim, ficam presos numa jaulinha, então tem uma grade de ferro assim que prende o animal dentro, aí eles medem o peso, aí deixam o animal passar. Só nesse processo do animal sair da baia que ele está e ir para o curral, o animal perde peso. Então, perdendo peso, você está perdendo dinheiro para o fazendeiro, né? Além disso, o animal odeia essa jaulinha. Ele fica se estabanando lá, muitos deles se machucam, alguns deles até morrem nesse processo, porque é uma coisa estressante para o animal. É bem estressante. Além disso, como esse processo é muito difícil de fazer, você não consegue, os fazendeiros não conseguem fazer isso frequentemente. Então, você não tem muita informação sobre o animal. Então, se o animal está ficando doente, você não tem noção. Ele está perdendo peso, você não está vendo, basicamente. Para saber quando vender os animais, você, teoricamente, precisa saber do peso, para saber quando é a hora ótima. Como isso é tão difícil, para vocês terem noção, na fazenda que a gente ia para instalar esse projeto, eles tinham o que eles chamavam de olheiro, que era um cara que o trabalho dele era ficar olhando para os bois e falando, aquele lá dá para vender, aquele lá não, aquele lá dá para vender, aquele lá não. E era isso, o sistema deles de saber quando o animal estava pronto para ser vendido, basicamente. Então, a ideia desse projeto foi tentar dar uma solução para esse problema, né? Tentar aí trazer machine learning, inteligência artificial para essa área de pecuária, para essa indústria de pecuária. Claro, o objetivo era otimizar o lucro da fazenda, mas a gente tentava tratar muito o animal como um cliente, focando muito no bem-estar do animal, tentando fazer o máximo possível para melhorar a vida dele. Então, o sistema de pesagem era, como eu disse, uma balancinha, uma plataforma grande, conectado a um painel solar para coletar energia, né? Para você poder fazer essa pesagem. Cada animal tinha um sensor na orelha, então cada animal tinha um brinco identificando ele com um número único, tal que quando ele passa na plataforma, você consegue calcular o peso do animal e mandar essa informação para a fazenda. A plataforma, a ideia assim, a gente não tem nenhuma pessoa empurrando os animais, que nem no curral. Então, essa plataforma, ela fica entre a água do animal e a comida do animal. Então, se você vê no desenho da esquerda, você tem uma baia, né? A água fica num lado, a comida fica do outro. O animal tem que passar por essa plataforma todo dia, porque todo dia ele come e bebe. Então, dessa maneira, você consegue que o animal passe sozinho pela plataforma e seja pesado todo dia. Peraí, passei sem querer.
Peraí, só um minutinho. Aqui. Então, e aí a ideia é que a gente vai conseguir, com esse sistema, coletar o peso do animal todo dia, vai conseguir coletar esse peso todo dia e mandar isso para a fazenda. A maneira de coletar esse peso por essa plataforma é usando uma corrente, tem uma corrente alternada, umas células com corrente alternada que fica embaixo da plataforma, e ela libera um sinal elétrico que é proporcional ao peso do animal. Então, eu vou mostrar aqui como é que é esse sinal, como é que é a curva. E o primeiro desafio de machine learning desse projeto foi, a partir do sinal elétrico, chegar no peso do animal. Tentar fazer essa tradução de sinal elétrico para peso do animal. Porque, você tem... Quando o animal pisa na plataforma e vai andando, você vai ter a correspondência em peso. Então, você vê se é 500 quilos, 200, 400, Mas isso é uma série temporal, né? Um dado gigante. Dentre todos aqueles pontos, qual que é o peso do animal? Como que a gente descobre isso, né? Então, o primeiro projeto de machine learning dentro disso foi descobrir o peso do animal a partir do sinal. Bom, como eu disse, uma vez que você pega o peso do animal, você manda isso você manda isso para a fazenda, você manda isso para a central da fazenda. Uma vez que chega na central da fazenda, esse dado é mandado para a nuvem, usando a internet, né? Você manda ele para a cloud, e nossos sistemas rodam na cloud, fazendo vários tipos de análise, processos, guarda aquilo lá, e depois traz as informações de volta para o fazendeiro. Então, uma vez que você calculou todos esses pesos, uma vez que você pegou o peso do animal diariamente, você vai conseguir uma informação muito poderosa. Você vai conseguir o ganho de peso dele ao longo do tempo, né? Você tem um dado mais ou menos como esse. Você consegue ver como o animal ganha peso ao longo do tempo. Só para vocês terem uma ideia, traqueando o animal, só da gente colocar o brinco no animal, já trouxe valor para o fazendeiro, porque o boi foge, eles se perdem, às vezes eles não sabem onde é que estão, então, só deles conseguirem localizar o boi na fazenda, já foi uma coisa que ajudou o sistema. Você consegue ver que um dado animal parou de passar pela plataforma, você sabe que tem alguma coisa errada lá, que ele fugiu, provavelmente, né? Mas tem muitos outros casos que você pode usar uma vez que você tem o peso. Uma das coisas que a gente faz é detectar se um animal está doente ou vai ficar doente. Então, isso também é um modelo de machine learning que a gente faz, né? Então, o gráfico da esquerda representaria um animal saudável, da direita um animal doente, né? A ideia é que os algoritmos poderiam perceber que, esse animal é da mesma raça, da mesma idade, estão no mesmo ambiente, um está ganhando mais peso, o outro está ganhando menos, aquele lá está doente. Então, você detecta que ele está doente e avisa o fazendeiro, para o fazendeiro tomar alguma atitude em relação a isso. Isso é uma das aplicações, mas tem várias coisas que você consegue fazer com isso. Você consegue, com esses dados, ver que tipo de animal ganha mais peso, ou ganha peso mais rápido, que tipo de animal, que tipo de comida os animais comem e favorece também o crescimento deles. Várias aplicações, assim, só tendo esses dados do peso do animal ao longo dos dias. Um muito importante também é prever quando o animal está no ponto de venda. Então, aqui, por exemplo, né, você está vendo ele crescendo. Chega uma hora, essa curva, em geral, ela parece um pouquinho uma curva de log, assim. Então, ela cresce bastante no começo, depois ela dá uma estabilizada. Então, uma informação que a gente passa para o fazendeiro também é fazer uma previsão de quando que o peso do boi vai estabilizar, então ele não vai mais crescer, e
o animal vai poder ser vendido. Então, essa informação vai para o fazendeiro também. Fala, ó, daqui a 60 dias o animal vai estar pronto. Então, o fazendeiro pode se preparar para isso. Bom, o projeto é lindo, maravilhoso, mas tiveram vários desafios. Esse é um projeto enorme, ele é super complexo. A minha parte era só de machine learning, mas tem a parte de fazer a web, fazer o servidor na nuvem, fazer a plataforma mesmo, o hardware das coisas, o hardware de mandar as coisas, o sistema embutido de passar essa informação pelas máquinas para chegar até a fazenda. Então, é um projeto super complexo. Em geral, a fazenda não tem internet, sem ser na sede, na casa principal. Então, a gente passa muita informação por rádio. Um outro desafio muito desafiador é o clima em geral. Então, o excesso de sol pode danificar as caixas, pode danificar a plataforma. O excesso de chuva pode danificar as caixas e a plataforma. Quando chove, o animal ele fica mais pesado, ele absorve aquela água, né? Então, ele passa na plataforma, quando você pega o peso do animal com água, você está pegando o peso errado, que não é o peso verdadeiro do animal, é o peso do animal mais pesado porque está chovendo. Tem lama pra caramba também, que quando a lama começa a amontoar, ela chegava a cobrir a plataforma. Então, isso é uma foto da pessoa limpando a plataforma para a gente continuar testando. Isso aí foi uma fazenda em Goiás, eu vou mostrar para vocês mais fotos de eu programando no meio da lama. Tem também conhecimento da área. Então, assim, por exemplo, essas coisas que eu mencionei, de quando que é o ponto de vender animal doente, traquear o animal. É todo um mundo de pecuária diferente, de necessidades diferentes, que são bem peculiares, e você tem os especialistas lá, e a gente não sabia nada disso, né? Você vem do background de computação, sem nada de pecuária. Um último ponto que eu diria que também foi muito desafiador foi a dificuldade de coletar dados para fazer os modelos. Então, essa tradução que eu falei para vocês da curva ACDC para peso, para desenvolver essa curva, você precisa de pesos, né? Um humano passando pela plataforma, deixa eu ver se eu tenho a figurinha aqui já. Aqui, pronto. Esse gráfico aqui é um exemplo de curva que você pode ver do animal subir na plataforma. Então, aqui no período A, ele põe as patinhas da frente, aí ele sobe, fica lá na plataforma e desce, patinhas de trás. Então, essa curva que está aqui, ela é diferente da curva de um humano, entendeu? Quando o humano passa, a curva é bem diferente, o jeito que pega, cada célula que pega, o sinal é totalmente diferente. Então, você não consegue fazer um algoritmo usando humanos passando na plataforma, você precisa fazer usando gado na plataforma. Então, o que a gente precisava fazer era criar uma plataforma para coletar os sinais, tocar o gado lá, fazer eles passarem na plataforma, coletando curvas das maneiras mais diferentes que a gente conseguisse para coletar um dado diversificado, para poder fazer o algoritmo de tradução dos pesos. E, além disso, você precisa pesar os bois na vida real também para comparar, né? Para ser seus dados de teste, para você saber se seu modelo está acertando ou não. Então, esses foram desafios, e aqui estou eu, em 2015, trabalhando na lama, não dá para ver, mas a gente estava de galocha até o joelho, e literalmente debugando lá, tentando consertar as coisas no meio do gado. Fizemos várias amizades com vários animais, foi uma experiência super divertida, fazenda no meio de Goiás lá, foi muito divertido, foi muito interessante, mas era um ambiente difícil de trabalhar, era desafiador, digamos. Então, isso foi a gente testando, foram alguns dos desafios do projeto. Então, tá. Então, como eu falei, deixa eu tomar mais um pouquinho de água, peraí. Então, como eu falei,
o primeiro desafio de data science desse projeto foi transformar a corrente que a gente recebia em peso. Então, você tinha 4 células que geravam a corrente. Cada uma delas dá uma curva parecida com essa, mais ou menos parecida com essa. Não igual, mas diferente, parecida. Então, a gente tinha que pegar disso e tentar fazer isso virar o peso, né? O que você tem quando o animal põe as patas da frente, você tem um salto grande na plataforma, porque ele está fazendo força, né? Está fazendo pressão na plataforma, você tem um pico daquele sinal. E esse pico, em geral, ele é maior do que o peso real do animal. Depois disso, o animal fica um tempo na plataforma, ele pode se mexer um pouco, essa curva pode oscilar ou não. E quando ele vai sair, você tem um outro pico. Você tem um outro pico do sinal, que é quando ele está saindo da plataforma e faz a força de novo para descer. Só que o que acontece é que essa curva não é sempre assim, né? Às vezes, o animal fica parado na plataforma. Então, ele sobe, fica lá 10 minutos, então você tem uma curva assim, oscilando um pouquinho, assim, parada naquele ponto, e depois ele desce. Às vezes, acontece de um outro animal botar a pata enquanto o outro está passando. Então, assim, se tem um animal que está em cima da plataforma, um outro vai e põe a pata lá para passar. Você pega o peso errado do animal, porque passa a identificação do animal que está na frente, não tem como você saber que um animal que estava atrás só botou a pata, então você, teoricamente, pega o peso errado do animal. Sem contar que essas curvas têm muito ruído, tem muito outlier. Então, acho que eu vou mostrar mais para frente, mas tem um exemplo de outlier que a gente pegou, porque o rato estava ruindo o cabo estava ruindo os cabos da plataforma. Então, a gente viu uns pontos extremos e não tinha noção do que era, e depois fomos descobrir que era rato ruindo a plataforma. Então, o algoritmo que a gente fez para desenvolver esse peso foi a primeira patente do projeto que a gente conseguiu, e foi feito clusterizando os pontos e depois calculando a média entre os picos extremais. Então, a gente pega esses dados, você clusteriza eles, então você junta os sinais, acha o cluster de maior valor, então aqui seria entre A e B e C, esses 2 picos aí, e calcula mais ou menos uma média dos valores entre esses 2 pontos extremais. É assim que você calcula o peso. Antes disso, você precisa excluir os outliers e você precisa limpar um pouco esses dados. Então, passar filtros para limpar esse sinal elétrico, que vira peso. Uma vez que você calcula essa média entre os pontos extremais, assim, você pega o peso do animal. É aí que você pega o peso do animal. Isso. Então, é basicamente isso. Você pega os pontos, identifica e você calcula a média dos valores, depois de muito tratamento nos dados. Então, esse foi o primeiro desafio que a gente teve nesse projeto. Agora, isso daqui. Então, assim, essa curva bonitinha aqui é o que eu falei, é a curva ideal, que às vezes a gente consegue essa curva, mas muitas vezes você não consegue, você consegue sinais tipo esse. Aqui, cada cor indica uma célula diferente. Então, aqui a gente tem informação de 3 células. Então, eu plotei aqui a informação de 3 sinais elétricos ao longo do tempo, né? Que estavam na plataforma. O 4º sinal sumiu, acabou por algum motivo, às vezes o rato estava ruindo. Os 3 que você tem estão aí. E aí fica a questão, como você acha o ponto extremal disso? Como você calcula a média? Então, falando assim, parece uma coisa muito óbvia e direta, mas são vários desafios para chegar naquilo lá e tentar fazer dado decente. Então, você tem que fazer um classificador para distinguir uma curva boa de uma curva ruim. Você pode usar a frequência, né? Então, se a frequência do sinal for muito alta, maior do que o normal, você descarta aquela curva. Aí, uma vez que você tem a curva boa, você trata os dados, depois faz esse negócio de
achar os picos e calcular a média. Aqui é o exemplo do rato. Então, você vê esses pontos em azul ao longo do tempo, né? E no canto superior direito, você vê uns tempos, uns pontos extremais lá. E isso é um exemplo do rato roendo o negócio. Então, a gente via de tempos em tempos, não era sistêmico, né? Então, não era uma coisa constante. Mas de tempos em tempos, a gente via uns outliers lá. Então, esse trabalho de excluir os pontos extremais também é uma coisa que a gente tem que fazer nas curvas antes de calcular o peso. Além disso, em geral, a gente aplica técnicas de esmorfização dos dados, né? Esmorfizar os dados, usando, por exemplo, médias móveis, Simple Moving Average, para tirar ruído também. Então, sinais elétricos, frequentemente, têm muito ruídos. Provavelmente vocês sabem mais disso do que eu. Mas esses sinais podem oscilar muito, é muito ruído. Então, às vezes, você fazendo uma Moving Average, você deixa ele mais bem comportado, né? Para você poder fazer a previsão. Então, é muito comum que ele tenha o que a gente chama de white noise, né? Que é ruído branco, que é quando você tem o dado oscilando assim, de maneira aleatória, com uma média, com valor médio 0, mas em todo o ponto dos seus dados. Então, você quer remover esse ruído branco também, para fazer a verificação do peso. Então, para remover os outliers, a gente usou um algoritmo que chama Support Vector Machine, que, para quem conhece, é um algoritmo de classificação, mas ele tem uma versão que chama One Class Support Vector Machine, que consegue detectar outliers. Então, tem outras técnicas, você pode usar também, por exemplo, média de desvio padrão, para identificar outliers, né? Então, você vê, tem minha média aqui, se o ponto está mais do que 3 desvios padrões da minha média, ele é um outlier, você descarta. Funciona super bem também. Nesse caso, a gente acabou usando esse algoritmo chamado One Class Support Vector Machine. Então, como eu falei, você quer também, às vezes, não sempre, né? Você quer esmorfizar seus dados. E também você quer classificar, como eu falei, aquela curva ruim lá, essa daqui, né? Às vezes você quer jogar ela fora. Você não quer nem tentar tratar ela. Então, você pode fazer uma classificação para identificar o que é uma curva que vai me dar um peso decente, o que é uma curva que não vai me dar um peso decente. Outra coisa é, como eu disse, prever o ponto de venda. Né? Agora, a gente já está falando, então aqui a gente já conseguiu calcular o peso, né? Vamos supor que a gente pegou o peso do animal. Uma vez que a gente pegou o peso do animal, você consegue ter esses dados diários, né? E aí fazer outras coisas com esses dados. Então, prever quando que você vai ter esse dia de venda, para você deixar o fazendeiro se adaptar. A gente usou um sistema de deep learning nesse daí para prever. Por quê? Porque estava na moda na época. Motivo principal, porque estava na moda. Mas vários outros funcionariam também, porque, para ser sincera, esse da venda não era a coisa mais difícil de dividir. Assim, a curva, uma vez que você tinha os dados, os dados estavam certos, né? A curva razoavelmente bem comportada, você consegue vender ver o preço, o dia de venda relativamente fácil. Para calcular, para detectar animais doentes, a gente criou um sistema de classificação. Então, a gente criou um algoritmo de classificação que foi treinado, né? Animais doentes, animais saudáveis, e tentar tirar uma probabilidade daquele animal estar doente, né? A gente usou regressão logística.
A gente usou esse algoritmo porque é um algoritmo fácil de ser entendido e que te dá bastante informação sobre as variáveis de entrada. Então, a regressão logística, tal como a regressão linear, para quem conhece, te dá muita informação sobre a importância dos parâmetros, né? Sobre o coeficiente que eles têm. Então, você consegue ver qual foi a feature que foi mais importante para aquela previsão. E outros modelos têm isso também, né? Você consegue analisar a importância das features, mas regressão logística é bem conhecido. Então, em geral, muitos clientes gostam de regressão logística e regressão linear porque é uma coisa que eles conhecem. É uma coisa que eles conseguem identificar. Ao contrário de Deep Learning e Decision Trees, que nem XGBoost, ele é um algoritmo ótimo, mas ele é um pouco o que a gente chama de black box. E os clientes, às vezes, têm dificuldade porque eles não conseguem entender por que o algoritmo está dando aquela resposta. Então, do animal doente, era importante a gente conseguir falar por que ele estava doente. Era importante a gente falar o que estava acontecendo lá, que o animal estava perdendo peso, estava ficando doente. Então, para esse modelo especificamente, a gente usou regressão logística. Né? E, finalmente, clustering em tudo. A gente usou muito clustering, né, nesse sistema. Como eu falei, né? Se o animal passa pela plataforma no dia que está chovendo, o peso dele vai ficar maior, ele vai ficar mais pesado. E você vai achar, aquela curva ainda vai ficar bonita, então você não vai descartar aquela curva. Não necessariamente você vai ter mais ruído. Então, você vai conseguir achar os pontos, você vai calcular aquilo e vai achar que o peso daquele dia é o peso real do animal, né? Se chove por muitos dias seguidos, a chance de você tentar aceitar aquilo como peso real é grande. Essa foi a nossa segunda patente. A gente desenvolveu um método para detectar qual é o peso real do animal entre pesos bizarros. Então, aqui a gente não está mais falando da curva, né? A curva, ela é boa, ela é ótima. Eu passei lá chovendo, a curva ainda me dá um resultado. Mas o problema é que o resultado que a curva dá está errado. Então, a gente desenvolveu um método com clustering que a gente agrupa os pesos recentes dá importância diferente para esses clusters, baseado em quanto tempo, há quanto tempo atrás o peso foi verificado, foi medido, e quantos exemplos você tem daquele peso naquele cluster. Então, por exemplo, vamos falar, o animal estava pesando 500, no outro dia 502, no outro dia 503, no outro dia 503,1, então você tem 4, 5 pesos ao torno de 500 quilos. Vamos supor que no dia seguinte o animal é pesado, ou no mesmo dia o animal é pesado com 620 e você coleta 2 pesos próximo de 620. A ideia é que o cluster que tenha mais pontos, então o número, esse peso que você coletou mais vezes, mais frequentemente, é o mais provavelmente correto, né? Então tem uma ideia de frequência aí associada com o peso. Além disso, a gente vê também quão abrupto foi essa mudança. Então, provavelmente, um animal não vai ganhar 200 quilos num dia. Então, a gente coloca limites fixos, assim, hard limits, para tentar cortar pesos absurdos, para tentar cortar mudanças muito, muito abruptas. Então, muito disso a gente fez com essa técnica do clustering. De algoritmos é isso. De machine learning do projeto que a gente fez foi isso. Então, você vê um projeto que tem uma aplicação interessante, diferente, não tinha uma plataforma que nem essa no Brasil, por isso que é um dos meus favoritos. E nem aqui nos Estados Unidos, aliás, a Bosch trouxe para os Estados Unidos também.
E essa é a carinha dele, esse é o sistema como o fazendeiro vê. Então, ele pode clicar, ver, dadas as baias deles, como que tá o desempenho do lote, como que está o desempenho dos animais naquela baia, se animais estão doentes, controlar a vacina, receber avisos falando que ele tem que vender ou que tem que cuidar de algum animal. Então, esse é o sistema do jeito que é. Eu posso colocar o link para vocês, se vocês quiserem ver, tem uns videozinhos legais mostrando o sistema sendo usado, os boizinhos passando pela plataforma, é muito bonitinho. E só numa fazenda, a gente implementou, acho que foram nessa fazenda em Goiás que a gente foi, só para testar, a gente implementou 10 baias para testar. Então, a gente tinha 10 baias com 100 bois em cada baia, e tinha toda aquela informação sendo calculada e enviada para a fazenda todo dia. Então, esse daí é o sistema do projeto. E, tcharam! Esses são os boizinhos passando pela plataforma. Aqui você vê aqui esse painel solar aqui nesse cantinho da direita. Eles passando aqui, você vê no meio da lama aqui, mas eles passando bonitinho e, assim, eles adoram. Eles ficam parados nessa grade lambendo, passa. Um tenta empurrar o outro na plataforma, é bem bonitinho. E é esse o projeto. Essa é a trajetória dos boizinhos. E é por isso que esse é um dos meus projetos favoritos, porque tem uma aplicação super legal, eu acredito que a gente ajudou a melhorar a vida daqueles animais, pelo menos, espero eu, e é isso. Deixa eu ver. É isso, pessoal. Obrigada. Espero que não tenha falado muito rápido, espero que tenha feito sentido. Oi, Rê, tá me escutando? Ah, não, muito bacana, viu? Não, fez todo o sentido. Assim, é uma coisa só que eu fiquei com curiosidade, né? Já abrindo as perguntas, eu só fiquei curiosa, por exemplo, se vocês validavam a diferença entre o que vocês estavam estimando, né, do peso lá, por esse algoritmo, né, de clusterização e tal, por exemplo, com o método antigo, né? Pegavam o mesmo animal e pesavam, aí vocês faziam tipo um teste de hipóteses, Exatamente. A gente fazia, é uma ótima pergunta isso. Então, nosso objetivo era, aliás, a gente ficar no máximo a 2% de diferença do sistema antigo. Então, a gente, para começar a fazer o sistema, a gente pegou 16 boizinhos, passou eles manualmente pela nossa plataforma e pela outra. E a gente ia coletando peso assim. A gente fez esse processo de comparar o nosso peso com o peso que os fazendeiros pegavam antigamente no curral várias vezes. A gente fez pelo menos isso 3 vezes para coletar bastante dado para fazer essa comparação. Então, a gente fazia assim. Assim, eu digo isso, né, porque é uma coisa muito importante, gente, é isso, não faz sentido, né, por mais, independentemente do algoritmo, né, assim, tem infinitos caminhos, né, Rê? Que nem a própria Rê falou, né, que a gente pode utilizar. Mas o importante é isso, a gente sempre está tendo um cuidado para ver se o que a gente está fazendo faz sentido, né? Nossa, então, essa aqui... Com certeza, o que eu ia dizer é que aliás, é muito comum que a pessoa vai fazer um sistema que às vezes ou um modelo que às vezes não tinha nada anterior. Mas é importante que mesmo assim você tenha um benchmark para comparar seu modelo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo esse modelo de churn model, né? Que os usuários vão sair. Se você não tiver nada para comparar antes, você usa a média do que as pessoas estão saindo, você faz qualquer coisa, entendeu? Você tenta fazer qualquer benchmark que você possa para você tentar fazer o seu modelo ser melhor do que o benchmark. Então, isso que você está falando é muito importante. Não, bacana. Entrando, então, nessa parte de dúvidas, né, gente? Até porque também tem outras perguntas também, né? Mas vou deixar os alunos, né, primeiro, né? Vou tentar ir alternando. Primeiro, quem está online, alguém quer comentar alguma coisa? Aproveitem, viu, gente? Assim, que nem eu até, né, assim, eu estava até conversando assim, com o pessoal, que essa parte de poder interagir, né, ativamente com as pessoas, com os palestrantes, é justamente mais rico, né? Porque depois essa, né, palestra mesmo está sendo gravada, né? Então... É diferente. É diferente. Então, eu vou perguntar aqui também. Alguém tem dúvida, gente?
Aqui tem, o Pedro vai perguntar. Na sequência, depois eu passo para aqui, viu? Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal que está aí na faculdade. Boa tarde, Renata. A gente já conversou uma vez, né? É muito legal te ver dando essa palestra, entendendo mais a fundo. Acho que o conhecimento que você passou para a gente é riquíssimo, sabe, de toda a trajetória possível, né? Um pouco do ambiente. E eu gostei muito da aplicação desse caso que você mostrou, que lida com muita engenharia, né? Junto com a ciência de dados, né? Não é só a ciência de dados puro, mas também usa isso da engenharia até de produção, né? Muito. Também é muito multidisciplinar, né? Gostei bastante. Exatamente. Elétrica, engenharia de produção, muita coisa, exatamente. A minha pergunta, na verdade, era sobre o trabalho da GrabHub, sobre o sistema de recomendação. Você comentou que você usa um sistema de multi-árvore de Bandit, né? Não sei se você pode falar sobre isso, mas eu queria, se possível, saber como é que funciona, né? Qual que é a filosofia por trás, como que funciona a recompensa desse multi-árvore. Posso, essa é uma pergunta muito boa, né? Então, esse sistema é para a gente escolher quanto desconto você quer dar para cada usuário. Então, vamos falar que a gente pode dar 3 tipos de descontos. $5 off, $10 off ou $15 off para as pessoas, né? Então, o que você faz? Esse sistema, para quem não conhece, de multi-arm bandit, porque eu não tinha noção antes, tá? Quer dizer... É basicamente uma referência a slot machines de Vegas. Sabe aquelas máquinas que você tem vários cassinos, você puxa, ele te dá uma recompensa? A ideia é que cada modelo que você faz para cada desconto é uma dessas máquinas. Então, você vai fazer um modelo para dar $5, um modelo para dar 10 e um modelo para dar 15, basicamente. Então, para cada usuário, você vai prever quanto você ganharia de lucro com cada um daqueles descontos. Então, basicamente, como se você estivesse puxando a alavanca das 3, e você vai escolher o modelo que te dá a maior recompensa. Aqui, recompensa é lucro. Então, é o nosso net profit ali. Então, não é número de pedidos. Se você estiver tentando otimizar o número de pedidos, você vai dar o maior desconto para todo mundo. Então, aqui você tenta otimizar o lucro. Então, o que você faz para cada um dos seus K modelos, se você tem, né? Você faz K vezes N para todos os usuários, e para cada usuário você dá o desconto que tem maior otimização do seu ganho, que nem você falou, que aqui no caso o lucro. O único detalhe que eu diria é que tem um negócio nessa área de Reinforcement Learning que chama Exploitation versus Exploration, que é o seguinte: você sempre quer reservar um pouquinho dos usuários para aleatoriamente dar um desconto para eles. Então, não dá um desconto específico, você dá um desconto aleatório, que é a parte de exploração, para você explorar novos dados. Então, a ideia é que 80% dos seus dados, você maximiza para lucro. 20% você coleta novas informações. Para quê? Para retreinar seu modelo de tempo em tempo. Seu modelo continuar aprendendo ao longo do tempo. Então essa foi a ideia. Então, a gente fez esse negócio, um modelo de regressão para cada desconto, você aplica isso para os usuários, salva um pouquinho dos usuários para continuar coletando dados ao longo do tempo. Respondeu a sua pergunta? Sim, respondeu sim. Eu tenho só mais uma pergunta, continuando. Nesse caso, então, teve a exploração e a exploitação, né? Eu acho que eu já ouvi falar de algoritmo de reinforcement learning que eles fazem só a exploração. Acho que seria uma abordagem possível nesse caso, você simplesmente ir testando e a partir daí definindo peso. Exatamente. Assim, se você quiser pegar um dado de treinamento, treinar seus modelos, deixar aquilo fixo, você não precisa explorar mais nada, tá fixo. Para a gente, como o mercado muda, a gente tem concorrentes que vão dar. Se meu concorrente está dando $50 off, eu dou 5, entendeu? Eu perco o negócio. Então, você quer continuar coletando dados, para esses dados automaticamente entrar no seu modelo, você retreinar e ele aprendendo com isso. Então, depende do seu cenário. Beleza, obrigado, Renata. Imagina, prazer te rever. Aqui eu vou mediando, então. Vi que o Thiago levantou a mão, viu, Thiago? Mas eu vou revezar aqui com o pessoal aqui, tá bom? Então, começar aqui chamando o Charles. Charles, pode vir aqui.
Para Renata ver que eu não estou sozinha, viu, Rê? Você me enganou, isso foi um truque. Tá dando para me ouvir? Dá sim. Perfeito, então. Boa tarde, Renata. Eu sou aluno aqui tarde. da Engenharia de Produção, me chamo Charles, e eu queria muito ter um pouco mais de propriedade, né, para fazer uma pergunta um pouco mais profunda, tendo essa oportunidade aqui de contato com alguém tão capacitado, né, nessa indústria. Mas eu comecei a desenvolver recentemente esse interesse por machine learning e redes neurais, né, e acaba que a gente está em um momento, eu sinto que tem muito debate sobre isso e tem muita disponibilidade de informação para quem está querendo aprender, né? Então, eu em um momento de aprendizado me senti um pouco assim perdido, né? Por onde começar? Então, eu gostaria de te perguntar se você tem assim algum local em que eu possa começar uma linguagem de programação, né? Inicial que eu possa estar explorando nesse momento. É uma ótima pergunta. Primeiro, obrigada pelo capacitada, mas eu diria que é só café, basicamente, ao longo do tempo. E também só para falar uma coisa, quando a gente dá essas apresentações, você só fala o que tem de bom. Mas eu recebi ontem um negócio que um artigo que eu mandei foi rejeitado. Então, só para vocês saberem que, assim, isso aqui você só está falando coisa boa, mas tem muita coisa que eu rejeitado, que eu não consegui, que não deu. Então, só para vocês saberem, para não ficar achando que isso é impossível, tá? Mas, olha, eu tô com você. Eu também me sinto overwhelmed. Às vezes é demais o tanto de recurso que tem, o tanto de informação. Você fica pensando toda hora que tem 30 algoritmos que você não sabe. Então, eu entendo 100% o que você está pensando, o que você está sentindo. Eu também sinto isso. Eu tenho curso favorito, sim, tenho livro favorito e tenho recursos favoritos. Tem um curso, para quem conhece, do Coursera, que é da Universidade de Michigan, que eles têm 4 cursos numa especialização de Applied Machine Learning, né? Então, eles dão um curso de Introdução a Machine Learning em Python, Introdução a Python e Pandas, que é uma biblioteca que usa bastante. Eles têm para plotar e tem um de análise com texto. Esse curso é de graça nessa plataforma Coursera, então você pode fazer ele de graça lá. E as aulas são muito boas, você não precisa saber programar muito, você não precisa saber muito de algoritmos, de estatística, esses cursos são muito bons. Então, eu posso passar o link depois, você manda uma mensagem, meu e-mail é renata.guislot@gmail.com, então nome, sobrenome, @gmail.com, a gente conversa, eu te passo esse curso. Tem um livro também que eu gosto, que eu passo. Se você não tem nenhum background em programação e você não quer aprender nisso agora, não tem problema nenhum. Eu sugeriria você começar a estudar SQL. Eu não sei se você já sabe, se é uma coisa que você gosta, mas SQL é uma maneira fácil de começar a entrar nessa área. Então, você, sabendo um pouco do básico de SQL, é um bom caminho para você começar a entrar nessas áreas de data science. Então, em geral, eu passo mais fácil, eu acho, para dar. E aí, para fazer isso, tem a ferramenta LeetCode, né? E tem W3School, que são dois sites que têm exercícios e explicação de SQL. Então, eu diria que esses são caminhos bons, assim, para você começar. E é isso aí, todo mundo começa sem saber mesmo, faz parte. É só ir tentando e fazendo. Perfeito. Aqui na universidade, a gente, felizmente, tem 2 matérias, né, de programação com Python. Ah, tá. Né? E pelo que eu pesquisei, pelo pouco que eu pesquisei até agora, o Python é uma das linguagens principais de machine learning, né? Então, assim, felizmente, o que casou essa oportunidade. Eu acho que, assim, em geral, o Python é uma linguagem boa, porque dá para você fazer website, dá para você fazer back-end, tipo, um sistema, só usando Python. Python tem muitos usuários, então você tem muita documentação na internet, e, em geral, eu acho que é a linguagem mais usada para machine learning, sim. Então, eu acho que você tem que escolher uma, acho que é uma boa. Perfeito. Vou entrar em contato, sim. Pode entrar, à vontade. Rê. E outra coisa, né? Depois, isso que o Charles perguntou, eu achei bem interessante, assim. Depois, se você puder, talvez, mandar uma mensagem de WhatsApp,
né, assim, esses links desses cursos, Mando. né, desses livros, que aí eu acho que é bom que, dependendo, depois eu repasso para todo mundo Eu também. mando sim, pode deixar, eu mando sim. Aí, indo para o online, então, né, agora o Thiago. Renata, primeiro parabéns pela apresentação, assim, muito bacana essa jornada que você criou, né? Muito obrigado mesmo por compartilhar. Queria fazer 2 perguntas acerca de projetos. Pensando no agro, se você já trabalhou com algum projeto de Data Visualization para mensurar, para fazer diagnóstico, né, da lavoura, por exemplo, para saber tempo de colheita por meio da visualização de dados, sabe? Você também já trabalhou com dados na área de trabalhando com dados na área da saúde, por exemplo, EEG, biofeedback, neurofeedback, ou se você já teve acesso a projetos, né, dessa área? É uma ótima pergunta também. O primeiro, da área, assim, de outras áreas de agricultura e tal, eu, particularmente, não trabalhei, mas tinha um outro time na Bosch que fazia uma coisa parecida. Se eu não me engano, eles faziam um esquema de agricultura que eles tinham sementes, que eles conseguiam moldar sementes de maneira diferente. Então, eles tinham uma máquina que, a partir de visualização da semente, então eles tiravam uma foto da semente, basicamente assim, tipo assim, tinha uma semente que era triangular, uma que era azul e outra que era outra coisa. Então, a máquina visualizava essa semente, escolhia, coletava a semente e plantava a semente que era necessária. Então, eu não trabalhei nesse projeto, mas eu vi outro time trabalhando. Então, era uma máquina que ia andando assim, e através de visualizações das sementes, porque elas eram diferentes, eles escolhiam o que plantar. E isso era um projeto da Bosch também. Eu posso tentar pesquisar o nome e te passo depois. Para ver o que era. De saúde, eu também não trabalhei com isso, mas eu também vi gente trabalhando. Então, um time da Bosch da Alemanha, eles estavam trabalhando com um hospital de Stuttgart para tentar ajudar a detecção de câncer de mama. E eles faziam isso através de leitura de imagem. Então basicamente, eles pegavam as imagens, assim, de, acho que raio-x, essas coisas assim, e aí processava essa imagem com deep learning, com modelos de deep learning, eles analisavam essas imagens e tentavam ver se tinha chance de vir algum nódulo, alguma coisa assim. Era um modelo de classificação que ia te dar uma probabilidade daquela imagem daquela pessoa ter ou não câncer, e parece que foi um negócio muito bem sucedido, assim. Era uma ferramenta que eles colocaram lá no hospital de Stuttgart para ajudar os médicos. Então, os médicos usavam essa ferramenta, e a ferramenta falava para eles a probabilidade de ter, de não ter, mostrava o lugar, ele detectava o lugar também, sabe? Então, dentro da imagem, assim, ela passava tipo um quadradinho, falando, aqui pode ser que tenha alguma coisa estranha. Então, eu vi essa daí, mas eu, pessoalmente, não trabalhei nesse projeto. Tá bem. Muito obrigado, viu, Renata? Obrigada a você, um prazer. Prazer. Voltando aqui, viu, Rê? Como mediadora, aí vou chamar aqui agora o Igor, viu? O Igor vai perguntar aqui, né? A Luana levantou a mão aí remotamente, daqui a pouco a gente vai para ela. Todo mundo dando para ouvir? Eu ia fazer uma pergunta mais técnica, que eu fiquei curioso para entender. Acho que o Thiago fez uma pergunta bem importante e que eu estava com curiosidade também. Mas eu queria entender que você comentou das curvas, mostrou as 3 curvas, né? Aquela relação complexa, assim, diferente da teórica. E eu queria entender, por exemplo, como seria a análise que vocês fariam naquele caso mais complexo, assim, quais são os passos para poder chegar no peso médio do animal, o peso correto, né? Então, essa daqui, né? Essa daqui, você tá pensando. Isso. Então, é uma ótima pergunta. Às vezes, esse aqui ainda pode ser uma imagem que dá para salvar, que dá para você tentar ainda calcular a média com os picos. Então, esse método que a gente fez de calcular, achar os picos e fazer a média, ele é bem robusto. Então, ele funciona para toda curva que não é descartada. Mas o negócio é que a gente tem um pipeline, um processo, que descarta várias curvas. Então, por exemplo, essa daqui pode ter sido que o animal passou correndo, por isso que ele está assim, oscilando, né? Ou pode ser que alguma outra coisa aconteceu. Em geral, o que a gente fazia era o seguinte, a gente pega a curva, primeiro o sinal elétrico, você traduz aquele sinal elétrico para peso, para quilos, né?
Uma vez que você traduziu aquilo, a primeira coisa que você faz é tirar os outliers. Então, você passa aquele algoritmo que eu falei, o SVM, One Class SVM, você tira os outliers dele. Aí você limpou, primeiro tirou os pontos extremais de lá. Você pode usar também, como eu falei, média e desvio padrão, não precisa ser esse algoritmo. Uma vez que você tirou os outliers, aí você vai começar a limpar seus dados de outras maneiras. Você vai passar algum filtro. Então, aqui, a gente usou uma coisa bem simples, porque funcionava. Um Simple Moving Average, mas você pode usar filtro de Kalman, alguma outra coisa, sabe? Então, você vai passar um filtro para tirar ruído e esmufizar um pouquinho seus dados. Você pode ver que os pontos extremais mudaram do gráfico da esquerda para a direita, né? Certo aí? Ok. Aí, então, esse passo é o seguinte. Primeiro, você traduz do sinal elétrico para quilos. Depois, você remove os outliers, remove os pontos extremais. Depois disso, você passa algum filtro para tentar diminuir o ruído dos dados. Depois disso, você faz uma classificação. Você faz uma classificação. A curva, eu posso usar essa curva, sim ou não? Essa classificação é um modelo já treinado com a gente manualmente criando label, criando a resposta para cada das curvas, assim. Então, basicamente, a gente tem que coletar um monte de curva boa, ver que ela dá resultado e fazer o label dela de, essa curva é boa. Para as curvas ruins, mesma coisa. Você coleta um monte de curva ruim, vê que não vai dar peso, que nem a Lisa falou. Você testa com o valor real, né? Você passa o bicho na máquina mesmo. Então, você sabe o peso daquele animal naquele dia. Então, quando você vê que a curva não deu resultado, você põe label de curva ruim. Tendo essas duas informações, você cria esse classificador, que vai falar se você pode usar aquela curva ou não. Se você não puder, descarta. Se você vê que se o classificador falar que aquela curva não é boa o suficiente para dar o peso, você descarta essa curva. Se a curva for boa, aí você passa e aí você calcula a média dos pontos aqui. Então, tem todos esses passos para você chegar até a média e tentar garantir que a média vai te dar o peso real do animal. Entendi. E esses dados, né, já filtrados, né, categorizados como curvas boas, alimentam o sistema de machine learning de vocês. Exatamente. Uma vez que você tem isso, aí depois você vem para cá, né? Então, cada pontinho desse que a gente tem no gráfico passou por todo esse pipeline. Exatamente. Aí você usa isso como entrada para fazer as outras coisas. Então, uma vez que você tem o peso do animal naquele dia, aí você pode começar a tentar prever, você coleta mais peso, aí você começa a prever se ele vai ficar doente, venda. Então, é exatamente isso. Não, perfeito. Obrigado, Renata. Imagina, obrigada eu. Vamos, então, para a Luana aí, remotamente. Oi, Luana. Oi, vocês me escutam? Uhum. Sim. Primeiramente, parabéns pela palestra, foi muito esclarecedora, sua carreira também impressionante, né? Você vai vendo várias etapas, assim. Eu tive contato, eu falo que eu era um dos clientes, né? Eu precisei contratar uma empresa de consultoria por problemas na empresa, né? Eu tinha desenvolvimento estratégico, enfim. E dos problemas que eu tinha, que eu sentia muito que eu não sabia expor muito bem o meu problema. Eu sabia o que eu queria como resultados, mas não exatamente todos os dados de entrada que eles precisavam para fazer as análises. Você acha que isso é um problema comum no mercado? Porque, né, vocês lidam com o outro lado, e é muita informação. Aí você mesmo, durante a sua trajetória, você teve aí, né, trabalhou com boi, depois você viu aí falando de empresas desde medicina até, né, todos os tipos acabam usando. Então, acho que isso foi eu senti essa falta, vi ali outros colegas que também tinham esse problema, e queria saber se isso é algo recorrente para você. É muito recorrente, e só disso que você falou, de saber o que você queria, já é bom, porque a gente vai para clientes que não sabem nem o que eles querem. Então, eles têm uns dados lá, eles acham que eu quero fazer alguma coisa com isso, então eu acho que é isso que eu quero, mas às vezes não tem muito definidos e claro que eles querem. Então, esse trabalho que a gente faz, de começo aqui de Business Understanding, você tem que estar muito perto do cliente para você entender. A gente começa discutindo, tentando entender o problema, tentando entender o que é importante para eles,
que eles veem no dia a dia. Então, para a gente chegar nesse negócio dos bois, a gente pegava a planilha de Excel deles para ver o que eles olhavam, a gente tentava olhar, a gente foi para a fazenda várias vezes, tentar ver o dia a dia deles, ver o que estava acontecendo. Então, essa parte de business understanding é muito importante e é muito difícil. Assim, é uma das partes mais desafiadoras, você tentar entender o que ele precisa para depois fazer a solução. Você rodar uma regressão linear, quase todo mundo consegue, mas você entender bem o problema, sentar, fazer, é quase que artístico. É quase que uma coisa, assim, artística. E é por isso que eu falo que tem esse ciclo, porque é difícil, é muito comum você não conseguir chegar na primeira vez no que o cliente quer, e aí uma vez que você mostra uma solução, o cliente fala, não era exatamente o que eu queria, era mais por esse lado. Então essa comunicação é muito importante e é muito difícil. O que eu faço, geralmente, é o que eles falam que é fail fast, né? Tenta dar uma solução rápida para o cliente ver se é aquilo que ele estava querendo. Então, a gente tenta entender, conversar, falar, faça um modelo, propõe uma solução, e aí vejo, tá, era isso que você estava esperando, o que não é, vamos mudar, o que a gente tem que fazer. Então, isso é um problema extremamente comum, e eu acho que é um dos maiores desafios da área, talvez. Eu acho que isso acaba dificultando tanto no preço, né? Qual que seria o preço para contratar uma consultoria? Porque se você não entende muito bem o que você tem que fazer, né, dias, eu lembro que o processo era tipo por tempo, né? Então, é complicado isso. Com certeza. Então, por isso, acho que assim, se a pessoa tem o domínio da área já, que essas 3 características, nossa, vale ouro essa pessoa. Entendeu? Então, assim, alguns data science se especializam numa área só. Então, se a pessoa é muito boa em finanças, ela faz data science só para finanças, ela já vai ter esse gap, essa conversa fica muito mais fácil, né? Eu não sou assim, eu faço um pouquinho de cada coisa. Então, cada projeto que eu vou, eu tenho que fazer esse trabalho de tentar entender o que está acontecendo. Obrigada. Obrigada, eu. Obrigada, viu, Luana? Vou chamar aqui agora presencialmente a Flávia. Oi, Renata. Oi, Flávia. Eu sou apaixonada pela sua área, né? E amei te ouvir, ficaria ouvindo ainda muito mais. E, assim, eu sou a Flávia, eu sou estatística, sou professora aqui da universidade com os cursos de modelagem estatística, probabilidade, bioestatística, e sua história, assim, é inspiradora, né? Então, eu quero aproveitar essa oportunidade de conversar com você, né? De troca, de te conhecer. Depois eu vou te seguir de pertinho, acompanhar seu trabalho, ver as publicações, imagino que alguns estudos sejam industriais, então não são publicados, mas outros sim, e aí a gente pode utilizar no curso, né, de modelagem estatística, por exemplo, e vai ser um ganho assim, muito bom para a gente aqui. E também queria, assim, depois a gente conversa mais, mas eu queria saber um pouco mais também dos seus outros projetos com mulheres. A gente tem aqui um projeto de mulheres na engenharia, incentivando, né, as meninas a não se intimidar, empoderando as mulheres para a área, e eu acho que vem de encontro ao que você desenvolve também, a uma parte do seu trabalho. A gente tem um outro projeto que é ciência de dados para crianças, e a gente traz de uma forma mais lúdica, o curso está em andamento agora, e eles se divertem muito. Então, assim, a ciência de dados é acessível mesmo, né? E, pessoalmente, também gostaria de trocar ideia com você de alguns projetos pessoais. Aí eu não sei se vai dar tempo de você, ou depois você disponibiliza para a gente esses links, essas referências, para eu conhecer um pouquinho mais desses outros trabalhos.
Se deixar, eu comentaria aqui sobre Nossa, tudo que você Flávia, falou. vamos marcar um café e conversar. Eu amo estatística, então eu estudei ciência da computação, eu tive uma matéria de estatística só que não foi tão boa para mim, não, na época, não aprendi muito. E eu tive que aprender muito por conta, comprei muito livro, fiz curso online, eu sou apaixonada por estatística, adoro. Vamos super conversar, a gente marca um café para discutir, para conversar, a hora que você quiser, a gente marca e conversa. Delícia, adoro também. Então. Do trabalho de mulheres. Melhorar os cursos e tornar, justamente tirar essa ideia, né? Realmente aproveitar a disciplina aqui dentro da universidade, exatamente, essa aplicabilidade, ou pelo exatamente, menos incentivando, né? Então, exatamente, melhorar o curso. Mas o meu curso não... palestra, né? O meu curso era bom, o problema foi que eu não dei tanta atenção para a matéria na época, porque eu não sabia como ia ser importante para mim. Eu pensava, estatística eu não vou usar, vou fazer programação, para que eu vou precisar disso? Depois que eu fui ver, eu falei, nossa, não acredito que eu gastei à toa, não dei atenção, porque é extremamente importante na área, eu uso demais estatística, eu tive que aprender muita coisa por conta, assim, foi muito mais difícil, e, nossa, é extremamente usado, assim, na área de data science, assim, eu não tinha noção disso antes. Mas, nossa, adoraria conversar. O trabalho de mulheres na computação, eu participo de vários grupos. Então, tem um grupo que chama Women Who Code, que é para mulheres que programam. Então, para mulheres na área técnica em geral, qualquer área técnica. Pode ser engenharia também. Esse programa, ele faz eventos, faz encontros, mentorias. Às vezes a gente tem workshops que você ensina uma ferramenta para as crianças, então, para as crianças, não, para as mulheres, ou high school, vai até colegial. E esse é um dos programas que eu faço. Eu também sou parte da Grace Hopper Foundation. Eu não sei se já ouviu falar, tem uma conferência que chama essa Grace Hopper, que ela está acontecendo essa semana, que é uma conferência para mulheres em STEM, então engenharia, matemática e qualquer coisa assim. Eu sou parte do comitê de machine learning deles, então ajuda a revisar paper, bolsa e tal. E, nossa, tem uma opção de coisa, mas se quiser a gente discute mais, mas é uma área que eu sou muito apaixonada, que eu acho que faz muita diferença tentar. Minha sala eram 100 pessoas, tinham 3 mulheres, então é uma coisa que eu tento bastante fazer minha parte. Adorei, Nata, muito obrigada, viu? Que alegria te conhecer. Obrigada a você, alegria te conhecer. Que bacana, viu, Rê? Até bom, assim, que eu acho que o que a Flávia falou, assim, acho que explica muito, assim, né, assim, acho que o que todos nós queremos, assim, né, que é um pouco isso, assim, né, a gente como professor, a gente tentar sempre, claro que a gente, né, tem um foco muito na teoria, né, mas tentar de levar os nossos alunos para a prática, né, o SAEPRO, né, assim, obviamente, né, que podia ser tanto faz, né, podia ser Semana da Civil, da Mecânica, mas, assim, é um momento que a gente tenta realmente, né, tirar essas fronteiras, né, assim, para justamente, né, aproximar os alunos, os docentes, né, de pessoas da prática, né, entre a gente também, né, assim, que eu acho que na vida não existe essa separação dos conhecimentos, né, então estatística é uma área meus pais, eles 2 aposentaram no FMG, eles eram estatísticos. Eu também nunca falaria mal da estatística. Mas, além disso, quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para sua mãe, pergunto para a mãe Delícia. Eu mando mensagem, ela responde, adoro. Minha mãe adora também, viu, Rê? Mas, assim, é uma área que é super importante, assim, independentemente, não só para engenharia, né, para tudo. Então, assim, né, só para finalizar, gente, assim, né, por causa da questão do horário do próximo palestrante também, mas, assim, eu espero que isso seja um começo, sabe, assim, mesmo para quem, entrei na faculdade, conheço quase nada de data science, mas achei interessante, poxa, vai passar os contatos para a gente, lá de livro, de curso, depois eu vou repassar no grupo de alunos, sabe, assim, hoje em dia tem muita coisa legal disponível, então, assim, e que nem a Rê falou, assim, não precisa daquela ansiedade, assim, né, vai um pouco de cada vez, quando você vê, você aprendeu muito, e ao mesmo tempo também não tenha medo de errar, assim, né? Muitas vezes a palestra a gente fica lá, né, o mundo perfeito, esse mundo perfeito não existe. É super bem pontuado pela Rê, não existe, pelo contrário, eu acho que quem se dá bem na vida é a pessoa que justamente se dispõe a dar a cara a tapa. Exatamente. Porque a gente só aprende errando, né? Então, obviamente, também que a gente não pode ser
suicida, né? A gente tem que ter um bom senso nisso, calma, mas é aquela coisa, né? Indiana. Então, é um pouco isso, assim, né? Que é um processo de tentativa e erro que no final a gente vai evoluindo, vai criando experiência. E aí, Rê, muitíssimo, muitíssimo mesmo obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando sua experiência, né? Eu já tinha, né? Quando eu te via lá em BH, eu já lembro que você falou dos boizinhos. Foi bom que agora eu conheci o projeto a fundo. E fica o convite, né, para você e o Nando, que são muito enrolados, vocês voltarem, vocês irem no Brasil, irem lá em BH, obviamente, né, mas irem aqui em Macaé também, aproveita, vem curtir um pouco de praia, vai ser um prazer receber vocês, aí aproveita e já faço uma palestra com você, uma com o Nando, né, um intercâmbio cultural. Ai, com certeza, com certeza. A gente vai sim, a gente vai com certeza para ir. Eu adoraria ir conhecer o pessoal pessoalmente. Adorei o convite, adoro esse tipo de experiência. Eu acredito muito nisso que você falou. Eu acho que é muito importante. Assim, eu vejo que tudo que eu estudei, que eu levei a sério na faculdade, nas coisas, eu recebi de volta multiplicado por muito. Assim, foi tudo que eu coloquei de esforço em estudo voltou demais para mim. Assim, então essa matéria que eu não peguei de estatística, eu fico até hoje estudando estatística para tentar compensar. Então, eu acho que eu também amo estatística, estou completamente apaixonada, adoro. E fiquei muito feliz pelo convite, estou aberta para se alguém tiver mais perguntas, quiser conversar. Vou mandar os links, vou mandar os links do curso, dica de livro que eu gosto. E estou disponível para se alguém quiser conversar, bater papo mais, pode ficar à vontade para entrar em contato. Tá ótimo, ela repassou aí o e-mail dela, depois quando mandar a mensagem eu repasso seu e-mail também, é bom, se por acaso alguém também quiser trocar ideia. Mas muito obrigada mesmo, viu, Rei? Obrigada aí todo mundo que está participando aí remotamente, aqui presencialmente, tá bom? E obrigada, pessoal, foi um prazer. Então tá, Rei, um abração para vocês aí, viu? Abraço. Tchau, tchau. Vou fechar aqui, vai já finalizar para todo mundo, gente. Tá bom, um abraço. tchau.